Fala galera, hoje é dia de O Longo Dia das Bruxas. É uma história da DC, escrita pelo Jeph Loeb e desenhada pelo Tim Sale no ano de 1996. O capitão da polícia James Gordon e o promotor de justiça Harvey Dent investigam e tentam incriminar a máfia em Gotham, na tentativa de livrar a cidade da corrupção que se implantou ali. Com a ajuda do Batman, o trio tenta combater os mafiosos, mas ao mesmo tempo um assassino em série surge, alguém que mata em datas comemorativas, que acabou sendo batizado como feriado. E agora cabe ao mesmo trio tentar desvendar quem é o assassino e limpar a cidade da corrupção. Pensando cronologicamente, o Longo Dia das Bruxas se passa algum tempo depois de Batman Ano 1, aonde surge o Batman, o Gordon e aonde é apresentado o Carmine Falcone, o chefe da máfia. Mas não é obrigatório conhecer Ano 1 para ler o Longo Dia das Bruxas, a não ser que você queira entender melhor as motivações de alguns personagens e algumas referências específicas. Se você quiser saber mais, eu já fiz vídeo e vou deixar o link para ele aqui na descrição. Mas antes da história, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo e se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa durante uma conversa de Bruce Wayne com o chefe da máfia, Carmine Falcone, conhecido também como o Romano. Ele ainda tem como detalhe a cicatriz no rosto das unhas da Mulher Gato, feitas durante a história de Batman Ano 1. Ali, na festa de casamento do seu sobrinho Johnny Vitti, o Falcone pede ajuda ao Bruce para que ele influencie o banco de Gotham a aceitar a conta da sua família. Claro que o Bruce sabe quem é o Falcone e não aceita ajudar o mafioso, mesmo o Falcone dizendo que o seu pai e o pai do Bruce tinham sido de certa forma amigos no passado. Ao sair dali, o Bruce encontra o filho do Falcone, o Alberto Falcone, o único filho dele que não é metido nos crimes da máfia. Ali na festa, o Bruce acaba encontrando a Selina Kyle, a Mulher Gato. Nessa época, ela não conhece a identidade do Bruce e eles têm um tipo de relacionamento amoroso. O Bruce viu um cofre na sala do Falcone e quer saber o que ele guarda ali. Então ele volta mais tarde como Batman, mas acaba encontrando a Mulher Gato, tentando roubar o mesmo cofre. Eles entram em conflito e pela confusão, os capangas aparecem fazendo com que os dois fujam dali. O promotor de justiça Harvey Dent vai até a delegacia de polícia depois de tentar encontrar alguma coisa que incriminasse o Falcone, mas sem conseguir nada, ele se lamenta ao capitão James Gordon, que diz ter um amigo que pode ajudar com isso e acende o bate-sinal. O Batman aparece e os três conversam sobre como a família Falcone comanda a máfia em Gotham, dividindo a cidade com uma família rival, os Moroni, liderados por Salvatore Moroni. E os três ali querem fazer algo para acabar com essa corrupção, e como Falcone compra juízes, testemunhas e policiais, eles precisam de alguém que consiga driblar a lei, o Batman. O Batman então desaparece, mas deixa ali um diário que ele conseguiu naquele cofre do Falcone. Um diário com registros, datas e pagamentos feitos pela máfia, que pode ser muito útil como prova. Uma das pessoas que o Falcone tem na mão é Richard Daniel, o presidente do Banco de Gotham, onde ele quer criar a sua conta para ser usada como lavagem de dinheiro. O Bruce Wayne discute dizendo que ele não quer o dinheiro de crimes ali, mas o Richard ignora. Então, durante aquela noite, ele tem a visita do Batman, o que faz com que o Richard renuncie à presidência, passando o controle do banco para o Bruce Wayne. Com isso, o Bruce veta qualquer dinheiro vindo da família Falcone e dos Moroni. O problema é que com isso, pela renúncia da presidência, o Falcone manda matar o Richard Daniel. Os Falcone e os Moroni sempre foram famílias rivais, mas têm respeito um pela outra, então juntos
tentam encontrar uma solução para o seu dinheiro parado. Inclusive, o Alberto tenta ajudar, mas por ele não fazer parte desse mundo de crimes, o Falcone manda ele se calar e pede para chamar o seu sobrinho Johnny Vitti. No Dia das Bruxas, a gente vê alguém misterioso raspando a numeração de uma arma calibre 22, usando o bico de uma mamadeira como silenciador e indo até uma banheira, onde o misterioso assassino mata o Johnny Vitti, deixando como sua marca a arma raspada e um símbolo daquele feriado, uma abóbora. O trio, Batman, Harvey e Gordon, tentam entender quem seria o assassino, podendo ser qualquer um, por qualquer motivo. Talvez para começar uma guerra de gangues entre Falcone e Moroni, ou algum inimigo, qualquer um era suspeito. A Mulher Gato sempre aparece por perto do Carmine Falcone, mas nunca explica o porquê. Mas com isso, ela consegue descobrir algumas informações importantes e passa isso ao Batman. Ela conta aonde o Falcone vem guardando seu dinheiro, já que ele não pode ser levado a nenhum banco. Com isso, o Batman vai com o Harvey Dent até o local e para atingir o Falcone, queimam a pilha de dinheiro. O Harvey volta para casa para sua esposa Gilda, todo feliz por ter feito algo contra o Falcone, e ainda durante a noite de Dia das Bruxas, eles entram na casa, mas nesse momento uma bomba explode ali dentro. Na noite de ação de graças, na delegacia de polícia, o Batman e o Gordon interrogam um grupo de 5 capangas do Falcone que teriam participação na explosão da casa do Harvey Dent, que teria supostamente morrido. Todos são interrogados individualmente e nenhum entrega que fizeram algo a mando do Falcone. No caminho entre um integrante da quadrilha para outro, um deles é levado até outra parte e é substituído por alguém disfarçado daquele bandido. Ele vai até o resto do grupo para obter algumas informações e confissões de que foi realmente o Falcone o mandante do crime. Mas nenhum do grupo entrega o chefão da máfia. E quando ele volta até o Gordon e o Batman, é revelado que aquele bandido disfarçado era o próprio Harvey Dent. Ele já tinha se preparado para um possível atentado, então saiu ileso da explosão, mas a sua esposa acabou indo parar no hospital com alguns ferimentos. Os 5 membros do grupo acabam sendo indiciados pelo atentado, mas graças à influência do Falcone, o grupo é solto em 1 hora. Naquela mesma noite, enquanto eles comemoravam a liberdade, o mesmo assassino do Johnny Vitti ataca de novo e mata os 5 ali, da mesma forma, deixando a arma e dessa vez uma cesta de alimentos representando o Dia de Ação de Graças. E por ter matado em 2 datas comemorativas, o assassino é batizado como feriado. Na véspera de Natal, o Coringa foge do asilo Arkham e começa a atormentar famílias pela cidade, mas a gente vê que ele está muito irritado com o aparecimento do feriado, já que só ele pode ser o único lunático da cidade, e por isso quer acabar com o feriado também. O Gordon e o Batman, além de investigar o caso do feriado, têm que lidar com isso agora, sendo que aqui o próprio Gordon questiona que, depois do aparecimento do Batman em Gotham, a quantidade de malucos na cidade dobrou. Então ele questiona, será que é a presença do Batman que atrai essa gente para a cidade? Os dois estão no asilo Arkham, onde vão conversar com outro maníaco que cometia crimes baseados em datas, o Homem Calendário, Julian Day. Os dois pedem ajuda para tentar entender o feriado. Ele tenta dar algumas dicas de como seria o pensamento do assassino. E ele faz isso porque é como se o feriado tivesse roubando a identidade dele e ele não quer que o Homem Calendário seja esquecido. No outro dia, no dia de Natal, depois do Coringa tentar ameaçar todo mundo para saber quem é o feriado, incluindo Moroni, Harvey Dent e Falcone, o feriado ataca e faz outra vítima, o guarda-costas pessoal do Falcone. Por não conseguir descobrir quem é o feriado, o Coringa quer matar a cidade inteira. Desse jeito, ele também mataria o feriado. Mas o Batman impede e leva ele ao asilo Arkham mais uma vez.
Na véspera de Ano Novo, o Harvey Dent continua trabalhando na investigação. Ele agora tem um ajudante, o Vernon, que pelas pesquisas descobre que existe uma conexão entre o Falcone e a família Wayne. Isso leva o Harvey a desconfiar e ir atrás do milionário Bruce Wayne. Enquanto isso, na virada do Ano Novo, o Falcone e a sua família se encontram num iate no porto de Gotham, comemorando o Réveillon, inclusive com a presença do Moroni, na velha tática de tenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. É quando o Falcone insinua que todos os ataques do feriado são feitos a pessoas relacionadas a ele e nenhum à família do Moroni, aumentando a tensão entre as famílias. Nesse momento, no Ano Novo, o feriado ataca dentro do iate e mata o filho do Falcone, o Alberto Falcone, o único que não tinha relação com a máfia. O corpo dele cai no mar e não é encontrado nesse momento, mas um tempo depois, o corpo dele é encontrado na costa, todo desfigurado e irreconhecível. No Dia dos Namorados, o Batman vê o Falcone lamentando a morte do seu filho no cemitério de Gotham, mas de novo encontra a Mulher Gato, que sempre aparece perto dele. O Batman vai atrás dela, mas não consegue nenhuma resposta. Mais tarde então, como Bruce Wayne, ele tem um encontro com a Selina Kyle. Nesse local, uma mulher oferece uma rosa a eles e acaba espetando o Bruce com um dos seus espinhos. No restaurante italiano do mafioso Moroni, a gente vê o Vernon, o assistente do Harvey Dent, sendo subornado para passar informações ao Moroni. Enquanto isso, do lado de fora, um carro com 4 capangas dele é atacado pelo feriado, que mata os 4 e deixa seu cartão de visita como de costume. Nessa mesma noite, quando o Bruce Wayne volta para casa depois do seu encontro com a Selina, ele tá bem estranho. E é onde a gente percebe que aquela rosa que ele se espetou tinha algum veneno da Era Venenosa. Ela foi contratada pelo Falcone para enfeitiçar o Bruce a aceitar o dinheiro do Falcone no banco de Gotham. E por causa disso, é o que ele faz. O Bruce começa a agir de uma forma muito estranha, então a Mulher Gato segue ele até a mansão Wayne, onde descobre o feitiço da Era, salvando ele do veneno. O problema é que com isso, com as atitudes estranhas do Bruce, acaba deixando o Harvey cada vez mais desconfiado com a ligação dos Wayne e dos Falcone. A gente vai vendo como o Harvey vai tendo a cabeça afetada e vai perdendo a esperança na cidade e a paciência com os criminosos. Na penitenciária de Gotham, a filha do Falcone é solta, a Sofia Gigante, que acaba sendo um reforço para a família do mafioso que está se despedaçando aos poucos. No dia de São Patrício, feriado ataca de novo e mata vários integrantes da família do Moroni. Isso abala mais ainda os mafiosos. O Batman tenta entender a ligação entre os assassinatos, mas enquanto isso, o Falcone contrata o Charada para fazer as suas próprias investigações. Muitas suposições são feitas, muita gente poderia ter os seus motivos para ser o feriado, como o próprio Moroni para começar uma guerra de gangues, ou a Carla, a irmã do Falcone, ou a Mulher Gato, qualquer um. Então o Batman chega a uma conclusão de que um dos suspeitos poderia ser o seu amigo, Harvey Dent. As atitudes extremas contra os mafiosos poderiam ser um motivo para ele ser o assassino, e alguns fatos e falas poderiam ser os indícios disso. Mas o Batman e o Harvey são bons amigos, eles trabalham juntos nas investigações, e ele não quer acreditar que isso seja verdade. O Charada não consegue chegar a uma conclusão de quem é o feriado, e no dia da mentira, ele chega a ser ameaçado pelos Falcone para acelerar as investigações. Quando ele sai dali, é atacado pelo feriado, mas o feriado não mata ele, só atira em volta, sendo essa a sua marca para esse dia. Um matador que não mata, é porque é dia da mentira. O Batman vai até o asilo Arkham para conversar com o Julian Day, o Homem Calendário. Mas em outra parte do Arkham, o Espantalho e o Chapeleiro Louco escapam do asilo. O Batman tenta ir atrás dos dois, mas não consegue capturá-los nesse momento.
Os dois foram soltos pelo Falcone para roubar e conseguir o seu dinheiro de volta, depois de ter perdido tudo que tinha guardado. Mas os vilões são capturados mais pra frente pelo Batman com a ajuda da Mulher Gato. Enquanto isso, na mansão Wayne, o Harvey e o Gordon vão para investigar a ligação do Bruce com os Falcone. E é aonde a gente entende o que aconteceu. Há muito tempo atrás, Carmine Falcone se envolveu numa briga de gangues e foi baleado pelo antigo líder da família Moroni, o Luigi Moroni. Por se tratar de criminosos, o pai dele, o antigo chefe da máfia, o Vincent Falcone, levou o filho até o melhor médico da cidade, o pai do Bruce, o Thomas Wayne. O Thomas tratou o Falcone e salvou a sua vida. Com isso, o Vincent ofereceu recompensa ao Thomas da forma que ele quisesse. Mas o Thomas é honrado e não quis nada vindo da máfia. O Thomas talvez teria dito à polícia sobre o ocorrido, o atentado ao Falcone, mas o Alfred diz que pode ser que ele tenha comunicado, mas a polícia é toda comprada pela máfia, atolada em corrupção. Meses depois, o casal Wayne foi morto em plena rua, um caso nunca resolvido. Talvez Gotham não tenha mudado muito desde essa época. Desse jeito, encerrando o caso da ligação entre Wayne e Falcone. As investigações do Falcone levam até o lugar aonde o feriado teria comprado o estoque de suas armas calibre 22. Mas no Dia das Mães, o assassino ataca, matando o dono da loja, evitando que ele seja descoberto. E no Dia dos Pais, enquanto Moroni conversa com o seu pai em seu jardim, falando sobre todas as mortes, ele é assassinado pelo feriado também. Nesse mesmo Dia dos Pais, todos recebem seus presentes, Carmine Falcone, James Gordon, enquanto Harvey Dent foi visitar o seu pai. Um louco que diz que o júri joga uma moeda para decidir quem é culpado ou inocente. Mas no caso de um milionário como Bruce Wayne, quando a moeda é jogada, se desse cara, o Wayne ganhava. Se desse coroa, o Harvey perdia. Isso vai mostrando cada vez mais o Harvey se afundando em solidão e desgosto pela justiça e pela cidade. Ele é chamado na delegacia no meio da noite pelo Vernon, que revela ter sido chamado ali pelo Moroni, ainda com o sangue do seu pai nas roupas. O Harvey quer prender o Moroni e os dois querem pegar o Falcone. Desse jeito, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ele oferece uma aliança, então o Harvey prende o Moroni e marca um julgamento para ele depor contra o Falcone. No dia da independência, o feriado ataca mais uma vez, dessa vez matando o médico legista que fez a autópsia do Alberto Falcone. Na casa do Harvey, a Gilda encontra uma arma calibre 22 raspada, a mesma arma do feriado, e questiona o Harvey o porquê daquilo. Ele diz que isso é evidência, é prova de um crime e não tem nada a ver com ele. Mas ela questiona que ele nunca levou provas para casa antes. Chegando o dia do julgamento do Moroni, onde ele entregaria tudo sobre o Carmine Falcone, isso acontece no dia do aniversário do próprio Falcone. Durante a ida até o tribunal, o Vernon entrega um remédio ao Moroni, que guarda dentro do seu paletó. Durante a sessão, o Harvey Dent faz os questionamentos ao Moroni, que revela ter matado algumas pessoas sim, mas o Harvey pergunta se isso foi tudo a mando do Carmine Falcone. O Moroni não responde e começa a tossir. Ele diz que vai pegar o seu remédio dentro do seu paletó. E quando o Harvey se aproxima, a gente vê que tudo ali foi encenação do Moroni, onde ele joga aquele líquido no rosto do Harvey. Um ácido extremamente forte que corrói metade do rosto dele. A ideia do Moroni era pegar o Harvey e não o Falcone. Ele é levado ao hospital às pressas, mas lá o Harvey ataca o seu médico e foge do hospital com o rosto envolto em ataduras. Enquanto isso acontece, a Carla, a irmã do Falcone, questiona ele sobre contratar os lunáticos como Charada, Era Venenosa, Chapeleiro e Espantalho. Ela considera essas atitudes inaceitáveis e tenta investigar por si só quem é o feriado. Ela vai até o IML tentar descobrir mais sobre os assassinatos, mas no dia do aniversário do Falcone, que também é
o dia de Colombo, uma data comemorativa, o feriado ataca e mata ela. O Batman tenta investigar por toda a cidade aonde estaria o Harvey, mas não encontra nada. E além disso, acaba ficando cada vez mais convencido que ele é o feriado. Isso vai destruindo o Batman aos poucos. Alguém que ele confiava, que era seu amigo, se tornar esse assassino que eles tanto procuraram juntos. Pelo ataque ao Harvey, o Moroni é preso. E logo em seguida, o Gordon vai com um guarda transferir ele para outra prisão. Mas no meio dessa transferência, o feriado aparece e dá 2 tiros na cabeça do Moroni, matando ele na hora. Nesse momento, o guarda que estava junto do Gordon se revela sendo o próprio Batman disfarçado. E com a lanterna na mão, o Gordon aponta para o feriado, revelando que ele é na verdade Alberto Falcone. Ao descobrir a verdadeira identidade do feriado, o Batman espanca ele quase até a morte, praticamente destruindo seu braço. Mas é parado pelo Gordon antes que ele fizesse algo que pudesse se arrepender. Isso mostra a raiva que ele ficou, já que por culpa do feriado aconteceu tudo o que aconteceu na cidade e levou eles a perder a sanidade do Harvey Dent. Quase 1 ano de assassinatos e finalmente o feriado tinha sido capturado. Agora preso, o Alberto espera pela sua sentença. Ele fingiu a própria morte no ano novo para despistar a todos e assim ele podia continuar matando os inimigos do seu pai. O legista que ele matou foi porque ele deveria saber que o cadáver do Alberto não era ele de verdade. E matou a sua tia Carla porque estava investigando os arquivos do legista e poderia descobrir algo. O Alberto se irritou do jeito que o pai tratava ele, de não se importar com ele de verdade e sempre colocar os negócios acima de tudo. O Falcone nunca deixou o Alberto participar dos negócios da família e sempre achou que Gotham aceitava o crime organizado dele. Mas a cidade mudou, não aceita mais isso. E agora, o seu trabalho como feriado é muito maior do que o seu pai já foi. O Batman assume que falhou ao pensar que o Harvey era o feriado, e ele se culpa por isso. Com o caso feriado resolvido, o Gordon e a sua esposa visitam a esposa do Harvey, a Gilda, que se lamenta por sempre esperar que a campainha seja o seu marido. Ele sempre foi um bom homem, a promessa da justiça, e agora está desaparecido pela cidade, totalmente insano. Eles sonhavam em ter uma família, filhos, e tudo agora está perdido. No Dia das Bruxas, 1 ano depois de tudo isso ter começado, a gente vê que no asilo Arkham, vários lunáticos foram soltos, escolhidos no cara ou coroa pelo próprio Harvey Dent. O seu grupo de lunáticos invade a casa do Falcone, Chapeleiro Louco, Solomon Grundy, Coringa, Pinguim, Era Venenosa, Espantalho e Mulher Gato são liderados pelo Harvey, agora com o rosto todo desfigurado e a sua mente destruída com todos os acontecimentos na cidade, principalmente pelo que ele sofreu, agora se autodenominando Duas Caras. Ele não vai tolerar mais que o Falcone comande a cidade, mas nesse momento o Batman surge para impedir o ataque e ele derrota todos os outros vilões de surpresa. Mas o Harvey consegue pegar o Falcone e, tirando na moeda, ele dá 2 tiros na cabeça e mata o Carmine Falcone. A Sofia Gigante, que estava ali e viu tudo, tenta impedir, mas é atacada pela Mulher Gato. E num descuido, ela é arremessada pela janela do prédio, desaparecendo na queda. O Harvey foge e vai até a delegacia, depois de descobrir que o Vernon foi quem ajudou o Moroni a destruir o seu rosto. A moeda do Harvey se torna o seu símbolo, já que a moeda tem 2 lados, assim como a justiça, e assim como ele próprio agora. Desse jeito, ele mata o Vernon também. O Harvey se encontra com o Gordon e com o Batman, dizendo que ele fez o que deveria ser feito. Não vai ter mais juízes comprados, nem testemunhas mortas. O Falcone morreu. As 2 famílias da máfia, agora sem seus líderes. Acabou a criminalidade e corrupção, acabou o longo dia das bruxas. O Harvey agora vai fazer de tudo que seja necessário, sem mais pudor. Ele se entrega para ser levado preso e ver como a lei vai lidar com ele.
Mas antes de ir, ele pergunta se eles perceberam que existiam 2 feriados. O Duas Caras é levado preso e o Batman e o Gordon se questionam como isso seria possível. Como poderiam existir 2 assassinos se o Alberto confessou todos os crimes? O Batman comenta que o Harvey ficou obcecado com o número 2 e com a dualidade das coisas. Ele matou o Falcone no Dia das Bruxas com uma arma calibre 22. Desse jeito, ele também poderia ser considerado o feriado. Os 3 fizeram a promessa de destruir o Falcone e isso custou Harvey Dent. Mas será que isso valeu a pena? Apesar de tudo, de toda a perda, da solidão e de todas as coisas que aconteceram ali, o Gordon diz que vai continuar, porque ele acredita em Gotham. O Batman também vai continuar, agora atuando sempre sozinho, pela dor que foi perder um amigo como Harvey Dent, mas ele acredita no Batman. A era dos mafiosos acabou, mas com a transformação do Harvey para Duas Caras, começa a era dos lunáticos em Gotham. Com o Harvey agora preso, na véspera de Natal, a gente vê a sua esposa, a Gilda, no porão da sua casa, dizendo que fez o que deveria ter sido feito para que eles pudessem ter tempo para os dois, para criar uma família, ter filhos e descansar quando terminasse o caso Falcone. Ela diz que lia os diários do Harvey sobre as armas raspadas, e se ela fizesse isso, o Batman nunca desconfiaria dela. Enquanto isso, ela joga um casaco e um chapéu no fogo, jogando também uma arma raspada e um bico de mamadeira, enquanto diz que foi ela quem fez os 2 primeiros assassinatos. Mas no ano novo, quando Alberto foi ferido no iate, o Harvey tinha chegado mais tarde, com o cabelo molhado, mesmo usando o chapéu, e com uma arma dizendo que era prova de um crime. Então foi quando ela soube que ele teve a mesma ideia e matando os mafiosos, eles teriam tempo para criar sua família. Deixa que todos pensem que foi o Alberto, ninguém nunca vai saber do segredo dos 2, porque ela acredita em Harvey Dent. E é desse jeito que termina a história. Mas existe uma controvérsia nesse final. Várias teorias são feitas. Muitos acreditam que realmente a Gilda tenha começado os assassinatos e depois o Alberto continuou e aproveitou o nome do feriado. Por isso o Harvey tinha dito que existiam 2 assassinos. Outros teorizam que a Gilda só disse isso porque na cabeça dela isso aconteceu, mas só na cabeça dela. Porque desde a explosão da sua casa, ela foi cada vez mais perdendo a sanidade, cada vez criando mais essas coisas, e que tudo isso não passa de um delírio dela, já que ela ainda estava ferida por causa da explosão quando o segundo assassinato aconteceu. Mas o final fica realmente em aberto, para que você faça as teorias e tente entender e debater o que realmente aconteceu. E é desse jeito que termina a história. Em dezembro de 1993, a DC lançou a primeira edição especial de Halloween da série Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas, escrita pelo Jeff Loeb e desenhada pelo Tim Sale. A HQ que envolvia o Batman numa história de terror e suspense contra o espantalho foi um sucesso, então a DC encomendou mais 2 histórias nos anos seguintes, em 1994 e em 95. O sucesso foi grande, são 3 histórias separadas, sem muita ligação entre elas, especiais de Halloween mesmo, mas que foi muito bem aceito. Então, em 1996, a DC resolveu usar de novo a dupla Loeb e Sale para criar uma minissérie completa em 13 edições, O Longo Dia das Bruxas. O encadernado da Panini de Dia das Bruxas traz essas 3 histórias, mas além da ideia inicial e da dinâmica entre os personagens, não tem relação direta com o Longo Dia das Bruxas. Mas o Longo Dia das Bruxas tem uma sequência direta, que é Vitória Sombria, onde continua a história principal com uma nova ameaça e adicionando o Robin nessa história. A HQ tem esse nome por ter começado os crimes no Dia das Bruxas, sendo que os assassinatos duraram praticamente um ano completo, o que parecia ser um longo Dia das Bruxas. O roteiro é muito bem escrito, traz um mistério muito bem construído que te envolve, te fazendo tentar adivinhar quem é o assassino e não te deixa parar a leitura, você quer continuar lendo até o final sem parar.
E o bom é que é uma leitura fácil, poucos diálogos, bem construídos e sem enrolação. A arte do Tim Sale se encaixa muito bem na história, dando um ar de detetive no ar, bastante sombria, ótimos ângulos e perspectivas. A única coisa que me incomoda particularmente é a falta de detalhes na arte dele e alguns exageros no formato de alguns corpos. Mas não atrapalha em nada aqui, e a arte complementa o ótimo roteiro. A história foi totalmente inspirada nos filmes de O Poderoso Chefão, tratando muito bem a máfia em Gotham e o uso dos vilões de forma inteligente. A transformação do Harvey em Duas Caras é muito bem mostrada, abordando tanto a transformação física quanto psicológica. Aos poucos a gente vai vendo como a cidade afeta ele até o ponto da quebra. O Longo Dia das Bruxas é considerado por muitos como uma das melhores histórias do Batman. Inclusive ganhou um Eisner como melhor minissérie em 1998. Muita gente diz não gostar do final, mas ele é aberto a interpretações. Muita gente faz teorias de quem realmente é o feriado e as motivações para isso, o que acaba gerando um grande debate entre os fãs. A minha versão aqui é a da coleção da Eagle Moss, dividida em duas partes. Mas existe também uma versão definitiva da Panini que você pode encontrar em lojas especializadas e pela internet. Batman, O Longo Dia das Bruxas, serviu de base para a trilogia de filmes do Nolan, tendo alguns elementos em Batman Begins, mas os principais foram usados em O Cavaleiro das Trevas. Inclusive, o slogan do filme saiu diretamente da HQ, com a frase "Eu acredito em Harvey Dent". E sinceramente, servir de inspiração para um dos melhores filmes já feitos não é pouca coisa. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Compartilha com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.